Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Estamos trazendo de volta o tema do marco temporal, essa discussão sobre o tamanho dos territórios indígenas, desde quando vale a sua definição e o que acontece, quem são as pessoas que estão por trás dessas proposições de criar o marco temporal e como os povos indígenas têm se defendido disso. E para tratar disso, nós convidamos um cacique. Eu vou apresentar para vocês o cacique Climério Anassé. Ele é diretor da Federação dos Povos Indígenas do Ceará. Ele faz bacharelado em Humanidades na Unilab do Ceará. Ele é pintor, ele é escultor, ele é escritor, ele é artesão, ele tem várias... Ele faz as rezas para os orixás. Enfim, quer dizer, ele tem uma série de características que o tornam uma pessoa muito importante dentro da sua comunidade e que o tornam uma liderança que faz parte da Federação dos Povos Indígenas do Ceará. Muito obrigado, Climério, por estar aqui com a gente. Vamos, então, começar esse nosso debate. E eu vou perguntar para você, para começar a entrosar o pessoal que nos assiste, o que é o marco temporal? Quando que ele surge? Boa tarde, Silvio. Boa tarde a todos que nos assistem, né? O marco temporal, ele é uma tese judicial. Ele surge em meados dos anos 2000, com a ocupação do povo Xoclen no território Ibirama-Maracanã, em Santa Catarina, né? E essa área era uma área de um parque, se não me engano, estadual. Eu não estou muito bem lembrado se é estadual ou municipal. E Santa Catarina entra no conflito, pedindo uma reintegração de posse, sendo que esse parque faz parte do território tradicional do povo Xoclen. E ela vem se debulhando há muito tempo, né, dentro do processo judicial. Já teve vários nomes, vários números dentro do contexto parlamentar e da justiça. E hoje a gente tem ela como uma tese do marco temporal, que é a tese que defende que os povos indígenas só têm direito ao seu território, e é território na sua concepção mais abrangente, se eles estivessem ocupando ele no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituinte Federal, ignorando vários fatores sociais e de conflitos que existiram antes mesmo dessa data, que é a retirada de povos indígenas do seu território tradicional, sendo jogado à margem de estradas, sendo jogado em cantos que a gente pode dizer que não faz parte do território desse povo. A exemplo, né, o próprio povo Guarani Kaiowá, que desde a década de 70, eles sofrem com expulsões do seu território. Como exigir que esse povo estivesse ocupando esse território no dia 5 de outubro, sendo que ele passa por vários momentos de exclusão, de expulsão do seu território. E aqui dentro do Nordeste, né, de onde eu falo do Ceará, dentro do Nordeste a gente tem casos específicos, que é a reorganização política dos povos indígenas do Nordeste, depois de séculos de expulsão, séculos de massacre, de perseguição. A tese do marco temporal, ela defende que os povos indígenas só têm direito ao seu território ocupar, se nele estivesse ocupado no dia 5 de outubro de 1988. Isso é inconstitucional porque ele viola o próprio artigo 231 da Constituinte Federal, que diz que a posse do território, a posse da terra, é uma posse de caráter tradicional permanente, fazendo assim uma cláusula pétrea que não pode ser mexida, que não pode ser dissolvida por nenhuma PL, por nenhuma PEC, ou por nenhuma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Então, é uma tese que é inconstitucional e que ignora vários fatores sociais e históricos do nosso Brasil. Mas eu não estou entendendo, porque está sendo votado no Congresso uma coisa inconstitucional, é isso? Isso mesmo. No Congresso Federal hoje está passando essa PL, né, que é um projeto de lei,
que viola a própria Constituição Federal Brasileira. E isso é muito pelo cenário político que nós temos. Quem são os parlamentares que estão no Congresso Nacional? São fazendeiros vinculados à bancada da bala, a bancada do boi. Pessoas que têm grandes latifúndios, são especuladores, estão envolvidos com a mineração em terras indígenas. Essas pessoas que têm interesse sobre esses territórios, que sabem que tendo uma demarcação desses territórios, eles irão ficar sem esses territórios que são usurpados. Então, a bancada do boi dentro da Assembleia, dentro do Congresso Federal, é a maior bancada, e é a bancada que puxa esse debate. Inclusive, a maior bancada que está na Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou esse texto inconstitucional. Nós temos uma ideia de qual é o tamanho das reservas indígenas que estão em discussão, aquelas que foram definidas depois de 1988? Silvia, é muito difícil falar sobre esses tamanhos, porque ele varia muito. Na região norte, nós temos alguns territórios que são grandes, que contam também com um grande número de povos ocupando o mesmo território, que contam com povos isolados, que contam com a sociobiodiversidade muito forte, e aí sociobiodiversidade de toda a sua concepção. Já na região nordeste, nossos territórios, eles tendem a ser menores, por conta da especulação imobiliária que se tem no território. Já na região sul, é um território que é muito sofrido pelo avanço do agronegócio. Na região sudeste, é outra área que os territórios tendem a ser menores, hoje reivindicados, por estarem às margens de grandes cidades que não conseguem ser demarcadas, que as cidades crescem dentro desses territórios. É exemplo nós do estado do Ceará. Um caso emblemático é o povo Tapeba, que é a cidade de Caucaia, a qual eu faço parte, né, que Caucaia tem 2 povos, Tapeba e Anassé. A cidade de Caucaia cresce dentro da terra indígena Tapeba. Então, essa terra indígena já não pode ser demarcada em toda a sua totalidade, ela tem que ser fragmentada. Então, reduz o número do território reivindicado. O tamanho. Entendi. Eu me lembro de que teve manifestações muito importantes em Brasília, né, que mostraram um nível de organização dos povos indígenas que surpreendeu todo mundo, que não conhece o trabalho que vocês fazem de organização, né? Eram mais de 1.000 representantes dos povos indígenas que se concentraram para fazer pressão sobre o Congresso. Você quer falar um pouco da organização dos povos indígenas? Como é que está indo? Cresceu muito esses últimos anos? Como é que é? No Brasil, a gente se organiza com a organização nacional chamada APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E dentro da APIB, existem várias outras organizações, que é a ARPIN Sudeste, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste, a ARPIN Sul, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Sul, COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a APOIME, a qual eu faço parte também, dentro desse núcleo, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, o Conselho Guarani Virupã, o Conselho Terena, o Conselho Guarani Kaiowá, a Atiguaçu. Então, nós somos várias organizações dentro desse núcleo APIB. E, para ser mais exato, nos últimos 10, 15 anos, as organizações indígenas vêm ganhando mais força, vêm ganhando mais organização. Eu posso dizer que nós, povos indígenas, hoje, somos um setor da sociedade brasileira muito bem organizado e muito bem esclarecido sobre as nossas pautas, sobre as nossas demandas. Porque quanto mais violam nossos direitos, mais nós nos aprofundamos dentro dele para saber defender. Hoje, nossas organizações contam com assessoria jurídica de indígenas. Indígenas que são advogados, são bacharel em direitos, são mestre em direitos, doutorando em direitos. Temos um setor, uma organização muito bem estruturada. Cada organização tem a sua assessoria jurídica formada pelos próprios indígenas daquelas regiões, assessoram a PIB, assessoram as organizações. E com isso, o nosso poder de mobilização ele aumenta. Nós temos hoje as organizações de base, que é as que vêm do Estado, como nós, a FEPOINS, né, que é a Federação dos Povos Indígenas do Estado do Ceará. Nós somos uma organização que trabalha com mais de 50 mil indígenas no nosso estado.
e que temos um peso político e de mobilização muito forte. No último dia 30, fizemos uma atividade em Fortaleza, em frente à Praça da Justiça Federal, e de lá saindo para o Cine Teatro São Luís, fazendo uma mobilização grande. E assim aconteceu em vários outros estados, vários outros municípios, onde a gente hoje tem capacidade de mobilização suficiente para enfrentar de frente essas ofensivas. Mas devemos isso, sim, aos últimos 15 anos, a qual a gente vem se aprofundando mais dentro da legislação, se aprofundando mais dentro do setor público, político, e, acima de tudo, nos formando para isso, né? O número de indígenas nas universidades hoje é gigantesco. A gente vai ter logo mais agora em outubro o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, que vai ser lá na Paraíba, que a gente vai contar com mais de 2.000 indígenas, estudantes, pesquisadores de diversas áreas. Então, isso é um passo importante para a mobilização social. É o conhecimento, é a organização e a dedicação com a luta pelo território livre de poceiro, de ameaça, de greleiro, de fazendeiro e, acima de tudo, livre de qualquer medo de viver. Me diga uma coisa, na relação desses territórios indígenas com os demais não indígenas, né? Eles estão em municípios e, em geral, os prefeitos não são a favor dos povos indígenas, né? Tem havido muita violência? Como é que vocês têm enfrentado a violência, esses ataques? Dentro dessa questão dos municípios, nós temos adentrado dentro das políticas municipais. Hoje nós temos cadeiras nas câmaras de vereadores, ocupando cadeiras, usando o caminho parlamentar para a gente defender nossos direitos. Hoje nós temos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, indígenas, que vêm da base para defender. Mas, apesar disso, nós vivemos num Brasil que ele é racista, que ele é intolerante às nossas práticas e nossas tradições. Então, apesar de termos um grande número de indígenas ocupando cargos de poderes dentro dos legislativos municipais, muitos territórios ainda sofrem com a repressão da força policial do município, seja em áreas de retomada, seja pela negação de direitos, seja pela omissão do município em atender certas demandas que cabem a ele, a exemplo da mobilidade dentro do município, algumas escolas indígenas que são vinculadas aos municípios. Então, uma série de questões a gente enfrenta muito forte ainda. A repressão policial ela tem aumentado muito. Eu venho de um município chamado Caucaia, a qual a gente tem, à frente da prefeitura, um prefeito que não é sensível às casas sociais e que faz um confronto direto muito forte a nós, população indígena Tapebé-Nassé. E ele é declarado, sim, anti-indígena dentro do município. Sua postura, desde antes de ser prefeito, ele tinha adotado dessa forma. Então, apesar de hoje nós estarmos ocupando vários espaços de poder, essa luta ainda é constante, ela ainda é bem acentuada e em alguns pontos do país ela é bem acalorada ainda. Como é que é a vida dentro das reservas? Assim, na economia, muda alguma coisa o contato com a civilização ocidental ou vocês continuam mantendo as mesmas tradições? Há algum processo de produção, de industrialização, enfim, do manejo dos recursos da floresta? Silvio, é importante frisar aqui que existem várias nomenclaturas para o território, né? Existe a terra declarada, demarcada, que é a terra tradicionalmente ocupada, que é composta por um grupo coordenado pelo antropólogo, um grupo multidisciplinar coordenado pelo antropólogo, a partir da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Existe a reserva indígena, né? Que ela é uma área que é cedida para os povos indígenas e aquele povo é retirado de um local e botado para dentro dele por vários fatores, seja ele pelo território estar totalmente degradado, por não ter a condição de manutenção de vida naquela área, o Estado tira e bota dentro de uma reserva, e aí são chamadas reservas indígenas. Existem as terras nominiais, que são terras que são feitas a aquisição, e elas são de posse totalmente indígena. As terras indígenas, elas são do Estado,
elas são da nação, elas são registradas no cartório da União. E é só para a gente deixar bem nítido aqui as categorias de terras indígenas, que é bem distinta. E qual o marco temporal, ele afeta todas elas, exceto a terra nominial, que ela é feita uma aquisição de fato, e ela não é de posse do Estado. E sobre a convivência com a territorialidade não indígena, com a população não indígena, e a gente existe experiências. Em alguns territórios, a experiência com a população não indígena ela é muito desgastante, mas em alguns territórios ela é muito boa. Nós temos, exemplo, o Nordeste. O Nordeste, nossos territórios, eles produzem muito. A gente tem uma base agroecológica sustentável dentro dos nossos territórios, uma produção limpa e sustentável. Infelizmente, a gente não conseguiu alcançar muitos voos ainda, pelo principal fato, né, que a maior parte dos nossos territórios não são regularizados. Então, a área que a gente provém para produção, seja ela para consumo próprio, seja ela para venda, ela ainda é muito pequena em comparação às nossas demandas. Mas sim, a gente consegue acessar os mercados, seja o mercado de compra e venda de materiais, seja o mercado do artesanato. E para nós que estamos mais em contato mais próximo das grandes cidades, Caucaia é uma região metropolitana de Fortaleza. Caucaia é a segunda maior cidade do estado do Ceará. Então, para nós que estamos mais próximos de Fortaleza e das grandes metrópoles, temos muitos indígenas que têm trabalho com carteira assinada. Temos muitos indígenas que também trabalham para a própria União, para o próprio Estado, dentro da Fundação Nacional do Índio, dos povos indígenas, né? Ainda estou me adaptando com o nome. Dentro da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é a ODSEI, né, a CESAI, que inclusive hoje é chefiada pelo nosso Veibe Itapeba, que foi vereador em Caucaia, grande liderança indígena de Caucaia, do Ceará, e hoje está à frente dessa parte importantíssima. A relação com a comunidade não indígena, ela é muito complexa. Existem territórios que conseguem, sim, manter essa relação, existem territórios que não conseguem manter uma relação boa. Nós, particularmente, mantemos uma relação mediana. O povo Anassé mantém uma relação mediana com a população não indígena. Mas existem povos que têm uma relação muito boa e existem povos que têm uma relação muito ruim. Pois é, eu queria entender uma coisa aqui. Eu peguei os dados da FUNAI, né? E existe uma estimativa que em 1500, antes da invasão dos portugueses, tinha mais ou menos 8 milhões de indígenas no Brasil, né? E alguma coisa como 20 milhões na América do Sul, que é uma quantidade em 1500 fantástica, né? O ataque dos colonizadores que dizimaram a população indígena acabou levando para 1970 a população dos índios no Brasil para alguma coisa como 70 mil pessoas, só isso, né? E foram as reservas indígenas estabelecidas que permitiram o aumento de novo da população indígena, porque eles tiveram garantido o seu território, o seu modo de vida e se multiplicaram, né? Hoje em dia se estima que haja 1.800.000, quase 2 milhões de indígenas no Brasil de novo. Cresceu a população, né? Então, eu fico pensando assim, como é que vocês encaram esse momento político, esse momento em que agora está em disputa o território que vocês têm, mas temos um governo que está criando uma FUNAI e colocando representantes indígenas para dirigir. Como é que vocês veem esse momento? É um momento de oportunidade? É um momento de mais paz? Mas tem o marco temporal também, né? Quer dizer, dá uma avaliada nesse momento. A gente sai do processo colonial, a gente sai, né, entre várias aspas desse processo colonial. O processo colonial é um processo que ele perdura, né, disfarçado de várias faces, né, a colonialidade, com a população bem reduzida, de fato. E no Nordeste brasileiro, que hoje é a segunda maior região, a segunda região do país com a maior população indígena, importa de frisar que o Nordeste brasileiro ele tem sim esse dado, que foi referenciado agora pelo Censo 2022, a gente sai com a população bem reduzida.
entre elas causado pelo silenciamento étnico. O silenciamento étnico é aquele momento em que muitos povos começaram a esconder sua própria identidade para sobreviver às ofensivas. Quem estuda a história brasileira e a história do Nordeste, do Sul e do Sudeste, vai compreender que existia uma série de leis que levavam a povos indígenas à morte, de fato, caso sua identidade fosse assumida e fosse reivindicada de fato. Leis que iam desde de cortar a língua até a morte de fato. E no Ceará, para ser mais preciso, com o decreto de Marquês de Pombal, da província do Ceará Grande, que extinguiu os povos indígenas, ele deu esse ar oficial de população indígena reduzida. Sendo que esse mesmo decreto, que foi publicado em mais ou menos 100 anos, 150 anos atrás, ele dizia que os povos indígenas do Ceará estavam extintos, e 3 meses depois a polícia reportava casos com povos indígenas. E aí é a contradição da história brasileira e da história do Nordeste, né? E a gente chega na década de 60, 70, 50, 60 e 70 com uma questão que dentro da antropologia e dentro das humanidades chama-se de emergência étnica, ou a quebra do silenciamento étnico. Esses dois termos, existem várias questões sobre eles, mas os dois debatem a mesma questão, que é a retomada da identidade. Esses povos que não estavam reconhecendo sua identidade, não reconheciam sua identidade por medo da repressão do Estado, dos fazendeiros, dos grileiros, eles começam a se reorganizar e se reidentificar. Não, a gente é Anassé, a gente é Tapeba, a gente é Pitaguari, a gente é Chucuru e tantos outros. E quando a gente sai da década de 50, 60 e 70, a gente tem esse fenômeno alavancando muitas questões no Estado, no Brasil. O Estado que eu falo enquanto Estado-nação, né, enquanto região. E chegamos na década de 80, com a promulgação da Constituição Federal Brasileira, onde o Nordeste foi um dos principais atores, né, na Assembleia Constituinte. Dentro da antiga União das Nações Indígenas, o Nordeste tinha um peso muito grande. E desde a promulgação da Constituição Federal Brasileira até hoje, esses povos só têm aumentado nesse processo de emergência étnica, de fortalecimento da identidade. E as reservas, os territórios, as terras indígenas, elas cumprem esse papel. Porque o que é que a Constituição fala? A terra indígena ela é do Estado, cabendo o Estado preservar, proteger seus recursos naturais, ela é de usufruto exclusivo das populações indígenas, e ela é para salvaguarda e para a proteção e para a reprodução dos povos, seja na sua cultura, tradição, reprodução física, social e religiosa. Então, quanto mais a gente tem terras indígenas sendo regularizadas, mais a gente tem a reprodução física e cultural dos nossos povos. O Nordeste, isso que eu queria perguntar para você agora. A ideia da formação, como é que transmite a cultura de cada nação indígena para os seus jovens, para os seus... Tem escolas indígenas? Como é que faz a formação? Eu venho também desse segmento de juventude, né? Estive 10 anos, durante 10 anos aí na frente da COGICE, que era, na época, era a Comissão de Juventude Indígena do Estado do Ceará, e a gente trabalhava muito a formação da juventude. A política nacional, a legislação nacional, a Constituinte, ela prevê que a educação ela é um direito de todos, dever do Estado. E para nós não seria diferente. Nós, povos indígenas, temos escolas diferenciadas, que trabalham a cultura, a tradicionalidade e, acima de tudo, a reprodução desse conhecimento. Que ele vem desde de atividades e disciplinas e matérias que não são tradicionais, como a matemática, o português, a geografia, a história, a filosofia, a sociologia, entre outras, até práticas e tradições do povo tal específico, a relação do povo tal com a natureza,
E a gente tem um exemplo muito bom aqui no estado do Ceará, que é a etnomatemática. Como é que o povo canindé se relaciona com a etnomatemática nos seus instrumentos de caça e nas reproduções do dia a dia. Então, nós temos escolas indígenas. O estado do Ceará, se eu não me engano, tem 48 escolas indígenas. Temos mais de 1.000 professores indígenas formados na pedagogia e em cursos específicos. Inclusive, nós estamos aí com o nosso concurso para professores indígenas do estado do Ceará, que foi regulamentado pelo governo do estado, e os professores indígenas do estado do Ceará estão estudando muito para conseguir passar desse concurso, que é a efetivação de um sonho que começa lá na década de 90, que é a efetivação e a consolidação desse modelo. E dentro do estado do Ceará, nós temos essas escolas que são de responsabilidade do estado, mas os municípios também têm essa responsabilidade com a educação básica. Então, a gente tem cerca de 5 escolas municipais e 48 escolas estaduais. E assim, todos os estados têm várias escolas estaduais para povos indígenas específicos, com um núcleo gestor indígena, com professores indígenas, técnicos indígenas. E aí eu entro no que eu já falei, a gente tem buscado nas últimas décadas esse caminho da formação para fortalecer nossos territórios. Porque quando a gente coloca o nome indígena para dar aula no nosso território, a gente abre mão de uma parte da nossa história. Então, quanto mais indígena nós temos dando aula para os nossos, mais fortalecendo nossa tradicionalidade. É bem interessante. O MST tem mais de 2.000 escolas nos seus assentamentos, né? E eles ensinam coisas que têm que ver também com o mundo rural, a agroecologia, e também a história e a resistência dos povos na luta por seus direitos, né? Então, ali no MST, a gente também vê esse processo de formação. É parecido o que vocês chamam de processo de formação ou não? É parecido, porque a gente tem professores indígenas dando disciplinas específicas, como cultura, tradicionalidade, artesanato, e temos também, dentro das nossas escolas, e dentro dos nossos povos, isso aí fora do ambiente escolar, as formações com a nossa juventude, com as nossas crianças. Eu costumo dizer que o jovem indígena, as primeiras lições que ele tem que ter é de Constituição Federal Brasileira e de Convenção 69 da OIT, porque ele tem que obrigatoriamente conhecer seus direitos e saber o que rege a lei sobre ele. Depois a gente vai para as outras disciplinas, para as outras concepções. Então, você sabe que quando você fala assim, temos a APIB, né, Associação dos Povos Indígenas Brasileira, eu me lembrei da CONAIE, né, que é a Coordenação das Nações Indígenas do Equador, que teve um papel muito importante na política do Equador, ainda tem, né? Vocês têm relações com essas coordenações de outros países também, vizinhos? Porque eu imagino que essa definição de território brasileiro, território boliviano, território colombiano, é uma invenção que não respeitou a presença dos povos indígenas nesses territórios, né? Como é que é a relação? A PIB, né, ela é muito bem articulada, muito bem mobilizada, não só no continente americano. A PIB ela tem uma dimensão mundial. A gente consegue mobilizar a América Latina, inclusive o acampamento Terra Livre, ele junta povos também que fazem fronteira com o Brasil, outros estados, outros países, Equador, Chile, Bolívia. Vem também pessoas do continente mais para cima, né, da América do Norte, América Central também fazem parte desse momento. E fora isso, a gente consegue mobilizar a Europa. Hoje a PIB ela tem esse braço forte dentro da Europa, nesse poder de mobilização social. A gente pega os dois lados da Europa, né, essa Europa mais para cá, essa Europa mais para lá. E de pouquinho em pouquinho a gente tem conseguido ter sim essa dimensão internacional, fortalecendo essa mobilização por luta e direito. A PIB hoje eu posso dizer que é uma organização internacional, extremamente articulada e que consegue fazer uma mobilização de luta em todos os continentes desse grande mundo. Que legal. Você falou em acampamento Terra Livre. O que é isso, hein? O acampamento Terra Livre, Silvio, é a maior assembleia indígena do mundo. É maior o quê?
Assembleia Indígena do Mundo. O acampamento Terra Livre junta povos indígenas do Brasil e do mundo. Ele é do Brasil, para debater as pautas do Brasil. Mas pessoas de outros países vêm para colher experiência com a gente aqui. Ele acontece rotineiramente no mês de abril em Brasília. Ele junta cerca de 6, 5 mil indígenas de diferentes povos do Brasil para debater a construção de políticas públicas, demandas, mobilizações. O acampamento Terra Livre é esse grande espaço democrático de debate, onde as organizações regionais, estaduais e locais, elas têm para debater como é que anda a política indígena e indigenista no Brasil, quais são nossas principais pautas hoje, o que a gente avançou, o que a gente não avançou, como é que a gente deve se organizar. É o espaço democrático. Eu acho que o acampamento Terra Livre é essa grande assembleia. E até ela é mais... Quando foi o último? Foi nesse abril agora, do dia 20, se eu não me engano, foi do dia 20 a 28. Não vou me lembrar muito bem a data. Você e participou? os estados também fazem suas assembleias, as regiões fazem suas assembleias. A Apoime junta todos os seus 9 estados. A Arpisul junta seus estados. E o próprio estado faz sua assembleia interna. Então, a gente faz uma assembleia local, estadual, assembleia regional, e a gente chega na PIB fortalecida. E em abril, o que se discutiu? O que era a avaliação, hein? O abril desse ano, ele foi um fôlego para nós. A gente podemos respirar. O cenário político nacional, ele, apesar de ser desafiador, porque é a primeira vez que estamos, de fato, construindo um projeto de nação dentro dessa estrutura democrática, e aí eu vou de parlamento. Nós temos uma bancada do COCA, nós temos uma ministra dos povos indígenas. Primeira vez que a gente tem um ministério. A gente tem indígenas chefiando pastas importantes para nós. E, ao mesmo tempo, a gente tem desafios, que é o marco temporal, que é a retomada da regularização fundiária. O presidente Lula assinou 6 terras indígenas sendo homologadas agora, no último acampamento Terra Livre. Isso foi maravilhoso para nós. Mas ele foi esse momento de felicidade, mas também de observância. Creio que a gente deve sair desses momentos mais para frente. A gente saiu desse acampamento Terra Livre e vamos caminhando para o próximo, em abril do ano que vem, nessa concepção de o que é que nós estamos construindo, como está a construção. E é isso, sabe? É esse sentimento de fazer parte disso, mas não abandonar nossa base, nossa construção social. Porque o Estado sempre vai ser Estado e o povo sempre vai ser povo. O Estado nunca vai ser povo, mas um dia o povo toma o Estado. Beleza. E aí, como é que faz para dialogar com esse Estado que nós temos aí, com esse governo que nós temos aí? Quer dizer, você está dizendo que houve vários avanços, mas eu imagino que haja demandas também, não? Silvio, o atual governo, apesar dele ser muito aberto, ele defende um projeto desenvolvimentista, e aí todos nós sabemos que desde o início dos anos 2000, esse é o mesmo projeto, que são grandes indústrias, são grandes obras, são grandes empreendimentos. E não por acaso, esses grandes desenvolvimentos estão mirados em territórios indígenas. Não por um acaso. Vale ressaltar que no começo dos anos 2000 até 2010, foi esse mesmo presidente, o mesmo modelo, que fez a especulação, a expansão do agronegócio. Então, apesar da gente estar construindo coletivamente uma proposta de Estado, uma proposta de nação, nós também somos conhecedores do que uma má gestão pode causar. Então, nós estamos nos fortalecendo. Nós temos um ministério para fazer esse diálogo. Para quando nossas demandas chegar ao presidente, o ministério está ali, ó, esse empreendimento não pode passar porque está dentro do nosso território. No estado do Ceará, nós temos uma secretaria especial, que é a Secretaria dos Povos Indígenas do Ceará.
CEPINS, que é coordenada pela cacique Irê, do povo Genipapo Canindé, filha da saudosa cacique Pequena, a primeira cacique mulher da América Latina. E no estado do Ceará nós temos feito esse diálogo. O estado do Ceará segue o mesmo rumo do Brasil, né? Grandes projetos, grandes desenvolvimentos. Mas esses projetos afetam nossos povos. A exemplo, a mineração de urânio e fosfato, lá em Santa Quitéria, aqui no sertão do Ceará, que afeta a terra indígena Serra das Matas, que abriga 4 povos. A exemplo, a termoelétrica de hidrogênio verde e a implantação de parques eólicos offshore, que afeta o povo Anacé, afeta o povo Tremembé. A exemplo, a usina nuclear lá em Itacaruru, eu não me esqueci o nome do município lá em Pernambuco, que afeta o povo Pancará. Então, o caminho mesmo é o diálogo, mas o Estado ele não tem que compreender que nós estamos passivos a ele. Nós estamos querendo construir uma proposta de Estado, mas essa proposta vai pelo diálogo. Nós queremos participar dessa situação. E essa situação vai ter que respeitar nossos direitos territoriais e sociais. Então, o Ministério ele faz esse diálogo. As secretarias dos estados, os estados que têm secretaria, estão fazendo esse diálogo. Não vou dizer que é fácil para quem está lá, enquanto ministro, enquanto secretário, e nem para nós que estamos aqui. Porque quando o indígena assume um cargo desse, ele vira teto de vidro. Então, a gente não pode também estar ressaqueando sobre ele tudo, mas a gente não pode eximir a responsabilidade de Estado que se tem. Tá certo, é verdade. Mas, olha, eu vou contar uma coisa para você. Eu andei fazendo uma pesquisa sobre a questão da mineração e eu descobri que quem banca as mineradoras na Amazônia para invadir as terras indígenas são grandes fundos de investimento internacionais que repassam bilhões de reais para as mineradoras e querem o retorno disso. Cadê meu ouro? Por que você não foi lá e não devastou e tirou o ouro? Entende? Quer dizer, é uma coisa do capitalismo, eu acho. Entende? Quer dizer, não é possível pensar uma sustentabilidade ambiental e o respeito aos povos indígenas dentro dessa lógica capitalista, né? Quer dizer, então, eu fico pensando assim, um governo de coalizão, uma frente democrática que conseguiu o grande feito de tirar, né, essa extrema-direita do governo, né, tem também seus limites, não tem essa possibilidade. Ainda mais pensando que você tem que dialogar também com governos do Estado e governos municipais, né? É a expectativa de vocês conseguir preservar essas áreas e impedir a mineração? Ou como é que é? Isso é bem interessante, porque a gente pega essa construção do próprio capital, né? Luiz Carlos Mariátegui, né? O Mariátegui, né? Um grande sociólogo, filósofo, entusiasta aí do Peru. Se não me engano, é Peru, né? Ele fala que a revolução na América Latina ela se dá com a regularização dos territórios, né? Com a terra para os povos indígenas. Porque não dá para pensar uma revolução com os povos indígenas empobrecidos, né? E que o capital faz isso, né? O capital ele se alicerça em cima dos seus 3 pilares. É Deus, pátria e família. Então, esse Deus que aprisiona, essa pátria que desapropria e essa família que não se estrutura. Então, o capital ele já tem essa tese, essa organização. E quando a gente pega a construção desse governo, um governo de conciliação, ele é muito arriscado. Não dá para criar muitas expectativas. Dá para trabalhar com o que se tem. O que se tem é que nós temos um ministério, nós temos cargos, temos cadeiras dentro do Estado, né, que podem muito facilmente serem derrubadas pela coalizão e que a gente espera que, enquanto nós estivermos nele, nós possamos construir caminhos para sair do que a gente está, que é a estagnização das regularizações fundiárias, que é o desmatamento, que é essas mudanças climáticas. Nossos territórios, a gente luta constantemente pela sua regularização, não porque a gente quer ter o território como
como uma propriedade. Não, mas porque a gente faz parte dele. A gente não é dono da terra, a gente é parte da terra. E a gente tem a terra como parte nossa, né? A terra sem o indígena, ela continua sendo terra, e o indígena sem a terra não é nada. E essa terra é que nos mantém. Então, esperar que o governo, que um estado de coalizão, ele consiga sanar esses problemas, acho que é esperar demais. E eu particularmente, não compactou com esse pensamento. Eu compactou sim com o pensamento que é muito mais centralizado no fazer o agora. Hoje nós temos isso. Então vamos atuar dentro disso que nós temos. Porque amanhã, depender da pressão política, nós podemos não estar mais aqui, ocupando esse espaço. E a gente sabe que o cenário político, ele muda. Ele vai com o que é favorável a ele. A gente tem aí um governo passado, né, do Bolsonaro, que tinha uma grande parte desses partidos que hoje fizeram o centro e que alguns estão dentro da coalizão. Então, é esses mesmos partidos que defendiam a extinção dos povos indígenas, nem 1 milímetro de terra para povo indígena, para quilombola. É essa mesma galera que está dentro dessa coalizão. É essa mesma galera que domina o Congresso e o Senado. Então... Bom, eu queria que você me apresentasse quais são as principais reivindicações dos povos indígenas hoje. Porque está claro que a questão da propriedade, do direito à terra é central. Mas precisa de outras políticas também, né? Não serve só a garantia da terra, embora ela seja fundamental. Você tem uma ideia de quais são as principais reivindicações dos povos indígenas hoje? Parece até clichê, mas vou falar ela, né? Que a luta pela mãe terra é a mãe de todas as lutas. Ela é clichê, já é muito repetida essa frase, mas ela é a principal luta. Ela é o topo. Abaixo dela vem a luta pela uma saúde diferenciada, né? Hoje nós temos um atendimento especial da Secretaria Especial de Saúde Indígena e que em muitos cantos ela não dialoga com a medicina tradicional dos nossos povos. Acho que uma saúde mais humanizada, mais territorializada, uma étnico-saúde, né? A gente pode dizer assim, uma saúde étnica, que respeite as práticas e as tradições de medicina de todos os povos, de cada povo específico. Uma educação de qualidade que respeite, né? Material didático nosso, que nossas crianças não precisam estar estudando no material que nega a nossa existência. Não posso estar estudando no material didático que diga que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e trocou um espelho com a gente. E a gente sabe que isso não é realidade. Uma educação superior, a gente precisa de uma política de ação afirmativa dentro das universidades, que assegurem vagas específicas para povos indígenas. E não só para nós, para os povos quilombolas também, e para os povos ciganos também. Nós precisamos de uma política de ação afirmativa que assegure a nossa entrada na universidade e a nossa permanência. Não porque a gente tem mais direito que todo mundo, não, mas sim porque isso é uma reparação histórica. Uma reparação histórica. Nós temos muitos dos nossos hoje que sofrem, que passam fome dentro das universidades. A exemplo aí, eu vou dar exemplo da Unilab. A Unilab no Campo Malês, lá em São Francisco do Conde, na Bahia, que está sem RU. E a gente tem uma população quilombola, indígena boa lá, grande. Vários outros espaços. Terra, saúde, educação. E, acima de tudo, políticas públicas que cheguem no nosso território. Seja essas políticas públicas de lazer, de esporte, políticas públicas que ajudem a nossa população de fato. A população indígena hoje é a população mais adoecida, psicologicamente falando. E a psicologia, o psicólogo, ele não faz parte da atenção básica do SUS. Não faz parte da atenção primária do SUS. Então, que a política de saúde ela nos alcance de uma forma mais adequada, que a educação possa se fazer de fato, e que a terra ela possa ser demarcada, homologada, desintrusada, e que a gente possa gozar de todos os nossos direitos no nosso território. A gente não quer conflito, a gente não quer guerra, a gente vive em conflito porque o Estado não faz seu papel. É importante falar que isso é o papel do Estado. O Estado não tem o papel do Estado é reconhecer
demarcar e proteger as terras indígenas. Mas quando a gente não tem uma terra demarcada, a saúde chega defasada, a educação chega fragmentada e não se tem políticas públicas. E aí eu estou escrevendo um texto que é o empobrecimento das populações indígenas como ferramenta, como arma política. É um texto que eu estou escrevendo e que eu abordo, né, o empobrecimento, né? E aí eu vou entrar no texto do Mariátegua, né, que é o empobrecimento dos meios, né, que é a terra, né? Primeiro capital e o projeto de nação toma a terra e nos expulsa dela. Depois ela nos apresenta uma fé que nos aprisiona, que não nos liberta. Por terceiro, ele nos empobrece intelectualmente quando ele nega para nós o direito a uma educação de qualidade. Então isso gera a violência, né? Um povo que não tem políticas públicas, aonde a mão do Estado não chega para políticas públicas, a mão da violência chega. E a gente tem essa realidade em vários cantos do Brasil, e nas nossas terras indígenas não é diferente. Muito bom. Olha, nós estamos chegando quase ao final do nosso programa. O papo é bom, mas o tempo vai correndo, né? Eu queria também colocar para você o seguinte, quer dizer, entendendo a luta dos povos indígenas como uma luta de defesa de direitos, essa luta não é só dos indígenas, é também de todos aqueles que são democratas, que defendem os direitos, enfim. Vocês têm relações com centrais sindicais, com outros movimentos? Vocês buscam o apoio da sociedade não indígena? Nosso movimento indígena, né, e aí dependendo de cada estado, cada região, nós estamos muito bem articulados com movimentos sindicais, sim. Os movimentos sindicais, eles chegam junto, eles colaboram, nós colaboramos com o movimento sindical, porque acreditamos que nós defendemos uma mesma proposta de nação, uma nação igualitária, que respeite os direitos e que, acima de tudo, possa representar nosso povo, né? Possa contribuir com o nosso povo. A luta do trabalhador da construção civil é a mesma luta dos povos indígenas. O que muda são os atores, né? O trabalhador da construção civil quer direito e dignidade, quer salário digno, quer uma jornada que não lhe force a dormir 6 horas, porque 3 horas da sua noite ele vai estar com dor. E a luta dos povos indígenas é pela uma terra que faça, que dê a ele o direito à vida e que não faça ele passar a noite acordado com medo de um poceiro vir lhe matar. A luta dos outros sindicatos é a mesma luta nossa. O que muda são os fatores, o que muda são as questões, mas ela continua no mesmo caminho, pelo um Brasil digno, pelo um direito a sobreviver, não a sobreviver, mas a viver com qualidade, né? Uma vida de qualidade. A gente não quer só sobreviver, a gente quer viver, a gente quer não morrer na mão do poceiro, na mão da polícia, na mão dos poderosos, né? Nós nos articulamos muito bem com vários outros movimentos e construímos essa trincheira de luta pelo Brasil muito mais social, muito mais humanizado, e que a política ela possa ser cada vez mais ocupada por nossa população, seja ela uma política estadual, uma política municipal, uma política nacional, ou políticas públicas, políticas de enfrentamento e políticas de empoderamento. Primeiro, uma última pergunta, e aí depois, se você quiser terminar dizendo alguma coisa, se despedindo, é a última vez que nós vamos dialogar nesse programa aqui, né? Como vocês estão acompanhando essa discussão do marco temporal no Congresso? Tem meios de fazer pressão para que parlamentares mudem de posição em favor das populações indígenas? A gente tem a bancada do COCA, que é representada pela companheira e pela parenta Célia Chacriabá, e temos o próprio Ministério, que faz esse papel de mobilização política dentro do Congresso. Temos parlamentares apoiadores da nossa luta, que contribuem com a nossa luta e que faz esse enfrentamento também. E a gente dialoga com eles, como é que a gente reverte voto, como é que a gente consegue adentrar isso. Porque enquanto nós estamos aqui, fora, a gente precisa que eles estejam lá fortalecidos. Então a gente fortalece eles e eles nos fortalecem fazendo uma mobilização política. E é isso que é importante, é conseguir esse apoio, né? E esse apoio, ele não é só para o parlamentar, ele é para quem está em casa também assistindo a gente. Que você possa se somar nessa luta, você possa contribuir com essa luta,
que é uma luta por direito, uma luta ancestral, mas uma luta também pela vida, e não só a nossa, a vida de quem está assistindo, de quem não está envolvido, né? Porque quando a gente fala em preservação do meio ambiente, a gente fala em preservar um planeta para as outras gerações. A gente fala em preservar os rios, os lagos e as nascentes d'água, a gente fala em assegurar, acima de tudo, a vida para todo mundo. Acho que a luta dos povos indígenas, a luta do nosso movimento e, acima de tudo, a luta pela regularização fundiária é lutar pela vida, não só nossa. Porque nós ali, dentro de uma reserva indígena, dentro de uma terra indígena, dentro de uma terra nominal, nós somos guardiões, mas quem sofre somos todos nós, enquanto cidadãos desse grande planeta, né? Muito bom. Eu quero agradecer muito ao Climério Anassé, cacique Anassé, né, por esse papo esclarecedor, que eu acho que vem num bom momento, ajuda a gente a compreender a discussão do marco temporal e os dilemas que os povos indígenas estão enfrentando hoje, ajuda a gente a compreender a capacidade de organização que vocês estão demonstrando e o nível de articulação que já tem os povos indígenas, né? E agradecer também a você que nos assiste. Muito obrigado. Semana que vem tem mais.